O Mídia hoje vai tratar de um assunto polêmico: as novas mudanças aprovadas pelo presidente Lula no Código de Processo Penal. Essas mudanças prometem agilizar a tramitação dos processos, mas será que elas realmente solucionarão o problema do judiciário ou serão apenas uma resposta ineficiente ao apelo popular? Para esclarecer esses e outros assuntos, está aqui com a gente o desembargador Álvaro Bourguignon. Boa tarde, desembargador. Obrigada pela presença. Boa tarde, Aline. É um prazer estar aqui. Para começar, desembargador, quais são as principais mudanças que deverão ocorrer no Código de Processamento Penal? Bem, essas mudanças, é bom que elas sejam entendidas sempre dentro de um contexto reformista pelo qual o Estado brasileiro está passando, né? Estamos tentando reformar toda a nossa área empresarial, a nossa área educacional e a nossa área jurídica também. Afinal de contas, o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado, é um prestador de serviços judiciários e tem que se adaptar para que os serviços que ele presta, e que são serviços relevantíssimos, né, que insubstituíveis, também sejam eficientes. Essas reformas, elas advêm de um clamor popular, como muito bem foi colocado logo na chamada do programa, né, que você fez, e quer trazer, sobretudo, mais eficiência e agilidade, sem comprometer a segurança das decisões que o judiciário deve disponibilizar ao cidadão. Há muitas mudanças sendo efetuadas, mas as principais, as mais comentadas, elas estão justamente centradas em duas leis, a 11.689 e a 11.690. São duas leis aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional e que entrarão em vigor no dia 9 de agosto. Qual é o objetivo frontal dessas leis? Promover alterações nos julgamentos feitos pelo Tribunal do Júri e também regulamentar melhor a utilização de determinadas provas no sistema brasileiro. E por que esses dois enfoques, Aline? Veja, pela nossa Constituição, o julgamento dos chamados crimes dolosos contra a vida, né, são 4. O principal deles, o mais comum, é o homicídio, né? Todos sabemos, crimes dolosos são aqueles crimes praticados intencionalmente contra a vida de alguém. Há outros também, né? Há o aborto, o induzimento ao suicídio, mas o homicídio é o mais comum. Esses crimes, eles são julgados privativamente pelo Tribunal do Júri. O júri é uma instituição histórica, secular e tenta privilegiar a máxima de que é o povo, são os cidadãos que devem julgar os seus iguais. Ocorre que a atual regulamentação para um julgamento pelo Tribunal do Júri acaba fazendo com que, mediante técnicas e artifícios processuais utilizados pelos advogados, porque afinal de contas as regras estão aí colocadas à disposição, esses julgamentos demandem um tempo excessivo, muito além do que o cidadão, do que a população e do que a sociedade entende como razoável. Eu pontuaria algumas alterações. Por exemplo, para que o espectador possa entender como é que isso funciona. Quando ocorre um crime doloso contra a vida, um homicídio, alguém mata outra pessoa intencionalmente, com a intenção de produzir aquele resultado. Quando ocorre, há o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público, né? A denúncia é uma peça processual, uma petição. O Ministério Público expõe ao juiz aquilo que ocorreu, né, e pede a instauração do processo. Então começa uma fase preliminar. Isso é como é até a alteração. Vou te falar como é que vai ficar. Tá. Até a alteração. Então como é que faz? O juiz, ao receber aquela peça, verificando que ela cumpre aqueles requisitos mínimos, age da seguinte forma. Primeiro, marca um dia para o interrogatório do réu, do acusado. Um dia para o interrogatório. Isso naturalmente tem que encontrar um espaço na agenda sempre superlotada. Esse interrogatório vai ser efetuado. No dia desse interrogatório, o réu, depois de ser interrogado, pode apresentar na hora, ou tem até 3 dias depois para fazê-lo, apresentar uma peça escrita que nós denominamos de defesa prévia. Nesse mesmo dia, ele apresenta o rol de testemunhas que ele quer que sejam ouvidos. Essa audiência, então, se encerra nessa fase. Marca-se uma outra audiência, que demanda a busca de mais um espaço naquela agenda do magistrado. Nessa outra audiência, serão ouvidas as testemunhas.
Primeiro as testemunhas da acusação, como parece lógico, né? Depois, em outra audiência designada depois, com todo aquele trabalho de intimação e tudo mais, houve-se as testemunhas do acusado, né? Do réu. Bem, depois dessa fase, ainda não terminou porque as partes ainda podem requerer as diligências ao juiz, diligências com as quais procuram, por exemplo, fortalecer as provas que apresentaram, por exemplo, a busca de determinado documento, enfim, qualquer outra diligência que ele entenda útil. Quando terminar essa diligência, então, há prazos ainda para oferta de memoriais, sem contar que eles ainda podem, na própria audiência, oferecer sustentação oral, cada um. Findo todo esse processo, o juiz profere, então, uma decisão, nós chamamos de decisão de pronúncia, né? Ou seja, se ele entender que ali existem motivos bastante razoáveis, que aquele fato que está descrito ocorreu e que aquela pessoa que está sendo acusada é potencialmente, em tese, aquela que praticou aquele crime, então ele pronuncia e esta pessoa vai a julgamento pelo tribunal do júri. Aí é que vai começar o julgamento pelo tribunal do júri. Então, viu quantas fases, né? É extremamente longo, né? Uma fase, outra fase para a segunda audiência, outra fase para a terceira audiência. O que a lei 11.689 veio fazer? Alterou o Código de Processo Penal a partir do artigo 634, 534 e condensou todos esses atos. Marca-se a audiência, na audiência se oferece a própria defesa, ouvem-se as testemunhas, resolvem-se os incidentes e, como diria aquele humorista do programa, c'est fini. Terminou toda essa parte de instrução, né? É o que nós chamamos de concentração de atos processuais. Então, tudo aquilo que se desdobrava em 2, 3, às vezes mais audiências, porque, por exemplo, o rol de testemunhas era muito extenso, não dava tempo de ouvir todo mundo, tinha que designar uma nova. Tudo isso é simplificado ou compactado para um ato só. Essas alterações são alterações processuais ou procedimentais e são muito bem-vindas. Porque nós vamos fazer com que um procedimento que não raro ultrapassava 1 ou 2 anos, isso inclusive dependendo da pauta de audiências, possa ser realizado em até 90 dias. Então, em termos temporais, trata-se de um avanço que eu reputo bastante significativo para a simplificação desta fase. Nessa fase, essa foi a principal, digamos, alteração. Depois tem a fase do júri. Na fase do júri também ocorreram outras alterações. Posso até discorrer sobre elas depois na nossa entrevista, mas nós adotamos, por exemplo, a sistemática do cross-examination do direito norte-americano, em que as perguntas são feitas diretamente pelos advogados, sem passar pelo juiz. Né? Todos nós já assistimos aqueles filmes, né, que tem os filmes norte-americanos. Como é que a gente vê um julgamento? O advogado chega perante o juiz, ele faz a pergunta direto à testemunha. Não é assim que se faz? O senhor fez isso e a testemunha... E o juiz a tudo assiste, só interferindo se houver algum abuso, alguma ilegalidade, algum desvio do padrão que a lei autoriza. Algum desvio do padrão. Entre nós, não. Como é que nós fazemos? O advogado pergunta: excelência, eu gostaria de saber da testemunha se isso, assim, assado. E o juiz tem que chamar a testemunha, o doutor advogado quer saber, o juiz responde para cá, ele responde a testemunha que diz isso. Então fica aquela triangulação, não é? Perguntas feitas pelos jurados continuarão a passar sempre pelo juiz. Mas as perguntas feitas diretamente pelos advogados, né, tanto a serem respondidas pelos diversos interessados, já vão poder ter esta ligação ou serem direcionadas a quem irá respondê-las. Isso no campo do processo. Tá? Há muitas alterações referentes também ao tribunal do júri que a gente pode desenvolver. As principais são essas, então? No campo do julgamento pelo tribunal do júri. E há uma outra também ali. Quase todo mundo já viu que há um outro fato que causa até uma certa indignação, uma indignação justificada.
a quem o assiste, quando o Supremo Tribunal Federal está julgando um determinado processo e sai na manchete, depois, por exemplo, da polícia ter efetuado a prisão, né, do juiz em primeiro grau, né, no primeiro julgamento ter condenado, do tribunal ter condenado, o Supremo Tribunal Federal vai e manda soltar, né, concede um habeas corpus, soltando os réus. Por quê? Porque as provas contra eles se reduzem, digamos, a uma escuta telefônica. Uma escuta telefônica onde a voz é deles mesmo. Uhum. Eles que disseram que praticaram aquilo. E ainda combinaram outros crimes. E algumas outras provas ali paralelas, mas a prova principal é essa. Então, o Supremo, diante do princípio que veda a utilização da prova ilícita para condenar alguém, e verificando que aquela prova foi obtida, digamos, sem autorização judicial, acaba determinando a soltura de todos. Isso para nós, quer dizer, para a sociedade principalmente, que quer ver um exemplo maior de quem comanda a nação, soa como algo absolutamente repugnante. Repugnante por quê? Porque afinal de contas não foram eles? A voz não é deles? Foram eles que mataram? Ou foram eles que subornaram? Ou foram eles que receberam o dinheiro? Não são eles os corruptos? Então, só porque não houve uma autorização, essas pessoas vão ser soltas assim? Uhum. Pois bem, a Lei 11.690 veio melhorar esse aspecto da produção probatória. Ela continua a explicitar que provas obtidas por meio ilícito não podem ser fundamento único de condenação de nenhum acusado. Mas ela vem também explicitando que existem determinadas provas derivadas que não são obtidas com ligação direta desse fato, que podem muito bem sustentar uma condenação. Né? Então, não é que a lei veio contrariar a Constituição, não foi isso que ela fez, mas ela veio explicitar o que é essa chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Como nós costumamos dizer, que contamina toda a prova. Ela veio melhorar esse sistema para propiciar que o judiciário possa, em algumas circunstâncias graves e que provocam verdadeiro clamor, aproveitar outras provas que não ficariam contaminadas por esse vício inicial dessa prova. E são avanços muito significativos. Então, nesse ponto, eu destacaria, em princípio, essas alterações. Bom, fora aquela que todo mundo já conhece, né? Que a gente chama de, e que está sendo a mais debatida, que é o chamado protesto por novo júri, que é um direito que todo condenado a uma pena superior ou igual a 20 anos tem de ser julgado outra vez. Só por causa disso. Isso vai desaparecer. Tá bom. O mídia vai para um breve intervalo. Voltamos já. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. Voltamos com o mídia. O assunto de hoje são as mudanças no Código de Processo Penal. O agente desembargador Álvaro Bourguignon. Desembargador, na opinião do ex-secretário de Justiça de São Paulo, que também é advogado criminalista,
Essas novas mudanças têm pontos positivos e negativos, mas não trazem nada de excepcional ao Poder Judiciário. É procedente isso que o ex-secretário alega? O ex-secretário é um jurista reconhecido e uma das pessoas mais capacitadas, principalmente dentro da esfera penal. Eu gostaria de dizer que da forma como ele colocou, que não traz nada de excepcional para o Poder Judiciário, é correto. Até porque eu acho muito difícil alguma alteração com profundidade que não seja uma alteração de cunho político profundo trazer algo excepcional para nós. Não é? E eu creio que embora as excepcionalidades talvez sejam bem-vindas, eu creio que mudanças não tão excepcionais, mas eficientes, devam merecer o nosso apoio. É bem verdade que a simples alteração legislativa não resolve problema, não é só do judiciário não resolve problema nenhum. Aqui no Brasil, nós temos um costume, Aline, bastante equivocado, e eu diria até maldoso, de achar que basta resolver um problema pela lei que a situação estará resolvida. Se fosse assim, ia ser uma maravilha, não é verdade? Até porque numa recente reforma constitucional, nós garantimos, por exemplo, a moradia como direito de todos. E o que aconteceu? Nós estamos aí tentando dar moradia a todos. As leis, então, são sempre proposições que necessitam de ações concretas para que sejam concretizadas. E este é o nosso caminho. Essas alterações que alguns entendem não trazerem nada de excepcional, apesar de não trazerem a excepcionalidade, trazem muitas coisas boas. Eu vou reiterar alguns aspectos que nós estamos vivenciando com as alterações propostas, apenas com essas alterações propostas. Eu lhe diria, ou lhe reforçaria, por exemplo, a redução do prazo desta fase preliminar do Tribunal do Júri. Agora, a lei determina que todo esse procedimento seja encerrado em 90 dias. E isso é muito bom. No campo do próprio Tribunal do Júri, nós temos também algumas alterações bastante significativas. Já lhe falei sobre a questão das perguntas diretas, que vai facilitar bastante. Reduziu-se, por exemplo, também a idade dos jurados para poderem participar. Antes 21, agora 18 anos. Aumentou-se o número de jurados de 21 para 25, os convocados, porque, como nós sabemos, só 7 é que participam do corpo de sentença. Os 7 é que vão se pronunciar pela absolvição ou pela condenação. Mas antes acontecia o seguinte, para que uma sessão de tribunal de júri se instale, é preciso que pelo menos 15 jurados estejam presentes. Daqueles 15 serão sorteados os que participarão. E muitas vezes não se conseguia obter esse número mínimo. Por exemplo, convocava-se os 21, inicialmente sorteados. Mas se 7 faltassem, teríamos 14. Os 14 provocavam então a impossibilidade de se instalar a própria sessão, porque temos que ter 15 presentes, como a lei determina. Aumentamos o número para 25. Então, essa possibilidade se reduz bastante, o que nós chamamos de estouro de urna, e na linguagem coloquial forense. Isso também melhora muito e muito. E também creio que a questão relativa ao fim do chamado protesto por novo júri, que se dá em casos noticiados até internacionalmente, como da irmã Dorothy,